Deus vai abençoar você. Quem crê nisso, diga amém. Quem aqui ainda tem o privilégio de ter sua mãezinha viva? Mãezinha é um privilégio, né? Se você já a perdeu, Papai do Céu conforte o seu coração, porque é um buraco que nunca se fecha. E sabe de uma coisa? Eu tenho 49 anos de idade, eu tenho 2 filhos, o Lucas e a Larissa, e até hoje eu ligo para minha mãe para dizer o que eu faço ou deixo de fazer. Acho que isso faz parte do contexto honrar pai e mãe. Porque se você honra a tua mãe e pelo menos diz para ela o que você faz, anda ou deixa de fazer, eu acho que é o mínimo, porque afinal de contas é um vínculo que não se rompe. Você tem ex-mulher, mas você não tem ex-mãe. Mãe é um vínculo que não se rompe. Você tem ex-mulher, mas você não tem ex-filho, ex-filha. Existem vínculos que não se rompem. E se eu devo honrar a minha mãe, eu acho muito justificável você, independente da tua idade, maturidade, no mínimo ter a decência de fazer uma ligação para ela, no mínimo ter a decência de falar o quanto a ama, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, no mínimo. É o mínimo, mano. Eu tento praticar isso, e tenho praticado, e tem sido muito bom para mim. Especialmente porque a minha mãe, ela veio de uma vida muito difícil, e ela nunca escutou a palavra amo você, e ninguém dá aquilo que não tem. E eu só fui ouvida dos lábios da minha mãe que ela me ama quando ela aceitou Jesus como Salvador e eu a batizei. A partir de então eu passei a escutar. E ela parece que quer recompensar o tempo perdido, todo dia fala 2, 3, 4, 5 vezes, filho, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Mas você está tentando recuperar o tempo perdido? Uma vez basta. Não, filho, mas eu quero dizer mais de 5 vezes, me aguenta. Eu, tá bom, sem problema, minha mãe é uma gracinha. E aí, eu estava pregando um outro dia na igreja, e algum irmão ficou incomodado com alguma coisa no meu aspecto físico, e ele falou assim, pastor, o senhor está ficando careca, né? Eu falei, estou, irmão, repara bem, né? Espero que você tenha prestado atenção no sermão, tanto quanto prestou atenção na minha careca, irmão. Eu falei, não, eu prestei atenção nos 2, pastor, mas eu acho que você está ficando careca, está caindo muito teu cabelo, né? Eu falei, tá, então eu vou te dar um presente. Como assim presente? Eu vou te pagar um implante capilar. Eu, como é que é? Vou te dar de presente um implante capilar. Aí você está de brincadeira comigo, né? Não, estou falando sério, pastor. Eu sou sócio de uma clínica tal, que não sei o quê, que não sei das quantas e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O senhor quer? Aí eu falei, mano, de graça tem injeção na testa? E dessa vez vai ser literal, tu vai dar injeção na minha testa mesmo? Eu falei assim, tá, eu aceito. Aí todos os procedimentos tiveram que ser feitos, exames, etc, etc. Aí, obviamente, como um bom filhinho, eu liguei para minha mãe. Fala, mãe. Fala, filho. Beleza, beleza, tudo bom? Tudo bem. Mãe, vou fazer uma cirurgia. Primeira coisa, ela, tu tá doente? Eu falei, não. Então, para que tu vai operar? Eu vou fazer implante capilar. Minha mãe é uma pessoa muito simples. Ela, o que é isso? Mãe, eu vou tirar a mudinha aqui do lado e vou plantar aqui em cima, que está caindo. É igual plantar grama, tira de um lugar e põe no outro, para o seu entendimento. Aí ela falou, não. Quanto tempo demora essa cirurgia? Mãe, como é feita fio a fio, vai demorar aproximadamente umas 9 horas. 9 horas de cirurgia? Eu falei, Sem você estar doente? Eu falei, Vai fazer não. Eu, como é que é? Não vai fazer essa cirurgia. Você não é pastor? Eu, eita. Tá, mãe, o que tem a ver ser pastor com a cirurgia? Tudo a ver, meu filho. Você é pastor e você prega sempre que as pessoas precisam aceitar a vontade de Deus. Se as pessoas precisam aceitar a vontade de Deus, é da vontade de Deus que o teu cabelo esteja caindo, então aceita a vontade de Deus, você é lindo do jeito que Deus permite você ser, e você vai ser lindo careca também. Aceita a vontade de Deus, meu filho. Eu, eita, não esperava que ela vinha com a voadora, com os 2 pés no peito, né? Eu falei assim, cara, eu não vou ficar discutindo com a minha mãe, né? Não vou ficar batendo boca com a minha mãe. Eu falei, tá bom, mãe. E ela disse assim, você é lindo do jeito que está. Eu falei, tá bom, mãe. Obrigado.
Continuei a conversa, mudei de assunto, fiquei com aquilo entalado, mas falei, cara, eu não vou bater boca com a minha mãe, mano, não vou. Conversa vai, conversa vem, na mesma ligação, oh Deus maravilhoso que age. Na mesma ligação ela falou assim, filho, estou com um problema. Qual é, mãe? Eu preciso da sua ajuda para resolver esse problema. Mãe, se eu puder te ajudar, será um prazer. Qual é o seu problema? Mãe, me fala, pode falar. E ela me disse, filho, o meu dente da frente caiu. Eu, olhei para o alto assim e falei, valeu, Jeová. Caiu, mãe, que coisa, hein? Pois é, filho, e os outros estão moles também, e eu preciso arrancar os demais e fazer implante dentário, filho, ficou muito caro. E, filho, eu não sei o que fazer, você pode me ajudar? Eu falei, não. Como você não pode me ajudar? Não. Você precisa se contentar com a vontade de Deus, mãe. Se Deus quer que os teus dentes caiam, fica banguela, mãe. Você vai ser linda, banguela. Aceita a vontade de Deus. Ela parou, ficou quietinha do lado de lá e eu comecei a rir, né? Fiquei aqui só comemorando. Se Deus quisesse que a senhora tivesse dente, mãe, eles não caíam. Aceita, banguela, você é linda. Ela falou assim, tá bom, filho, coloca teu cabelo e me dá meus dentes. Eu plantei a minha muda aqui e ela colocou os dentes dela lá, e a gente está feliz da vida. Mas como é que é mãe, né? Ninguém nesse mundo deseja mais a minha felicidade do que minha mãe. Ninguém nesse mundo quer o meu bem-estar mais do que a minha mãe. Se ninguém mais quiser olhar para mim, ver minha cara por algum erro que porventura eu vier a cometer, a única pessoa no planeta que vai me receber de braços abertos, independente do que eu tenha feito, minha mãe. Ela me ama incondicionalmente, impressionante. Às vezes eu faço um teste e ligo assim para minha mãe do lado dos amigos, né? Eu falo assim, cara, fala mal de mim, me regaça, vai, tal, não sei o quê. E eu estou no Viva Voz, mãe, eu estou aqui com os amigos aqui e tal, estou tendo alguns problemas e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí os caras viram e falam, teu filho é feio. Ela, feio nada, feio é você, filho do Satanás. Ela parte para cima, mano, com força. Ninguém nesse mundo me ama mais do que a minha mãe. E sabe de uma coisa? Eu te contei essa história para tomar como ponto de partida uma declaração em Atos dos Apóstolos, que para mim ela é muito forte, fala muito no meu coração. Na página 54 de Atos dos Apóstolos, a Ellen White diz assim, se nós que somos pais sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, nosso Pai Celestial tem muito mais vontade em nos proporcionar o seu Espírito do que tem os pais da terra vontade em beneficiar seus filhos. Traduzindo é o seguinte, a minha mãe quer muito o meu bem, daria tudo por mim, inclusive sua própria vida, eu não tenho dúvida. Mas com mais vontade encontra-se Deus em me conceder o seu Espírito do que a minha mãezinha em me dar boas coisas. Você compreendeu isso daí? Nós, quando nos tornamos pais, a gente quer ver o bem-estar dos filhos mais do que o nosso próprio bem-estar. Se o filho está doente, a gente chega a orar que a doença dele passe para mim, que a enfermidade dela passe para mim. Nós oramos desta forma. Se tiver que ficar sem alguma coisa para beneficiar os nossos filhos, é assim que como pais nós agimos, porque nós amamos os filhos mais do que a nossa própria carne. E Deus está me dizendo que o desejo dele em me dar o Espírito Santo é maior do que o desejo da minha mãe em me abençoar. E olha que minha mãe me ama pra caramba, olha que minha mãe quer me dar coisas boas ao máximo,
mas o desejo de Deus é muito mais forte, é muito maior. E se por acaso uma mãe vier a se esquecer do seu filho, Deus diz: eu não me esquecerei de ti. Por que que Deus está tão interessado em me conceder o Espírito Santo? A propósito, o Espírito Santo é o que Ele mais quer me dar, diz a profetisa no Atos dos Apóstolos, na página 54. É o que mais Deus deseja conceder ao ser humano, poder do Espírito Santo. E aí nós temos um problema. Sabe por quê? Porque você acha que bênção é pegar ou brincar. E é. Você acha que bênção é a sua regularização documental. E é. Você acha que bênção é a cura do câncer? E é. Você acha que bênção é arrumar um emprego legal e uma estabilização ao ponto de ajudar o pessoal lá no Brasil, que são os teus parentes? E é. Só que Deus te deseja te dar algo com maior prioridade do que aquilo que você quer receber. Prioridade de Deus: dar-nos o poder do Espírito Santo. Prioridade nossa: sucesso financeiro, carro zero, documentação regularizada, situação de saúde estável. Você tem uma lista de critérios como sinônimo de bênção, e Deus tem uma lista de critérios como sinônimo de bênção. Se você ora e diz: Senhor, me abençoa, Ele: opa, vou te dar meu espírito, enquanto na sua cabeça, bênção é outra coisa. O quanto você tem orado pelo poder do Espírito Santo? Porque já que é o que Deus mais quer dar ao ser humano, no entanto, é aquilo que a gente menos pede. Você já reparou que o que Deus mais quer dar é o que você menos pede? Você já orou hoje pelo poder do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo? Esta semana você orou, você clamou pelo batismo do Espírito Santo, você clamou por alguém que estava enfermo, você clamou por uma situação financeira específica, você clamou por alguém que está com dificuldade em relação ao documento, você clamou por alguém que sofreu um acidente, e tudo isso é válido, mas o que Deus mais quer te dar não é o que você está pedindo. O que Deus mais quer te dar chama-se poder do Espírito Santo, porque Ele, Deus, enxerga isso como uma prioridade acima de todos os itens da tua lista. A lista número 1 de Deus em conceder bênçãos para os seus filhos: poder do Espírito Santo. O que mais Deus quer dar é o que menos a gente pede. Que incompatibilidade tremenda nesse relacionamento. É igual um casamento que dificilmente funciona, porque a prioridade da mulher é uma, a prioridade do homem é outra, e quando eles vão viver debaixo do mesmo teto, há um conflito destas prioridades, e a nossa vida espiritual tem sido um constante conflito, porque o que mais Deus quer dar é o poder do Espírito Santo, é o que você menos pede, porque prioridade para você em termos de bênção são outras coisas que ocupam a tua lista. Percebe porque você tem tanta dificuldade espiritual? Você não está harmonizado com a prioridade divina. Você está harmonizado com a tua prioridade. Daí o caos espiritual se instala, aí daqui a pouco você começa a pensar: nossa, Deus não me escuta, nossa, Deus não me atende. Não, só há uma diferença de prioridade. O que você está pedindo não é o que é prioritário para Deus outorgar a você, é só uma divergência em questão da lista de prioridades. Por que que Deus está tão interessado que eu tenha o Espírito Santo? Porque a minha vida só vai ser cheia de significado quando eu estiver cheio do Espírito Santo. Isso vai me trazer muito mais significado do que se eu tiver com o bolso cheio de dólares. E sabe, o poder do Espírito Santo é o que a igreja carece para ser aquilo que foi planejado para a existência dela. O poder do Espírito Santo é algo que está faltando para lubrificar o relacionamento do teu casamento, que anda tão inóspito, tão difícil, tão conturbado, a tua família que está por um fio, o teu lar despencando, a sua fé desaparecendo, sua vontade de Deus simplesmente sendo consumida pelas dificuldades da vida. Tudo o que você precisa, o que você menos pede: poder do Espírito Santo. E se você observar o quadro apresentado em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 14,
é um quadro trágico, porque nós estamos falando do primeiro grande rei de Israel, nós estamos falando de Saul. Saul, o homem que foi escolhido depois do povo rejeitar o sistema teocrático de governo. No sistema teocrático de governo, a nação de Israel não teria um rei. No entanto, Deus os governaria por intermédio da voz do profeta. Eles não aceitaram um governo invisível de Deus. Eles queriam um rei capaz de, pelo fato deles poderem enxergar. E aí, Deus então fez uma concessão. A concessão chamou-se Saul. Samuel ficou até chateado e foi argumentar com Deus, e Deus disse: Samuel, fica triste não, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Eu tinha escolhido você para ser o meu porta-voz, mas eles querem um homem para regê-los e não a mim. Rejeitaram a mim, Samuel, não a você. Eles querem ser iguais às outras nações quando eu pedi para ser diferente. E Deus então, pela dureza do coração daquela nação, permitiu que um rei fosse eleito sob a condição de ser um homem segundo o coração de Deus, de ser um homem cheio do Espírito de Deus, e o escolhido naquela ocasião era muito adequado, sim senhor. Deus não errou na escolha. Deus escolheu um homem chamado Saul. Dos ombros para cima não havia quem sobrepujasse a beleza daquele homem chamado Saul, extremamente belo, cheio do Espírito de Deus. Todavia, um dia ele se afasta e se torna tão drástico este afastamento de Deus que o verso 14 tragicamente relata dizendo: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau o atormentava. Ei, Saul tinha o maior privilégio, cheio do Espírito de Deus, ungido pelo Espírito do Senhor. O resultado é que o orgulho e a soberba subiram ao seu coração e o lugar do Espírito do Senhor dirigindo a sua vida foi eliminado. O resultado é que demônios passaram a reger a vida do rei de Israel. Ei, ele tinha o cargo e perdeu a unção. Um dia ele recebeu a unção para exercer o cargo e, estando no cargo, perdeu a unção para ser instrumento do diabo. Sabe qual que é a moral da história aqui? É muito fácil ter cargo na igreja. Você é ancião da igreja, você é líder do trabalho missionário, do ministério pessoal, da escola sabatina, você é líder dos jovens, parabéns. Você é diácono, parabéns. Você é do ministério da mulher, coordena a recepção, parabéns, parabéns para todo mundo que tem cargo. Você é pastor, parabéns, parabéns para todo mundo que tem cargo. Ter cargo é legal, mas olha, este homem tinha um cargo e não tinha unção. Que adianta você ser líder se lhe falta a unção do Espírito? Lhe sobra o orgulho e a prepotência, mas a unção do Espírito não é uma realidade. Certamente, tendo o cargo e não tendo a unção, você não tem jurisdição legal para representar o reino de Deus nessa terra. O que me caracteriza como homem de Deus, o cargo que tenho? Eu sou homem de Deus porque eu sou pastor. Eu tenho o cargo, não tenha eu a unção, que adianta o cargo que tenho? Nos transformamos em apenas uma empresa, onde cada um tem um cargo, mas quando somos cheios do Espírito, aí não somos uma empresa, temos os cargos, mas temos a igreja de Deus presente, porque o que é vigente é a ação do Espírito. E o que precisamos? Precisamos de um telão de LED, precisamos de coisas sofisticadas para a nossa igreja, sim, precisamos de boas programações, semanas de oração, acampamentos, retiros, precisamos de tudo isso. Só que o que mais a gente precisa é o que menos a gente pede, é o que menos a gente clama: poder do Espírito Santo. Já imaginou que tipo de marido você seria se fosse cheio do Espírito Santo? A tua mulher não iria querer largar de você. Você já imaginou que tipo de mulher você seria se você fosse totalmente dominada pelo Espírito Santo? Certamente o teu esposo não queria te abandonar.
Você não seria essa mulher chata, insuportável, horrorosa, e nem você esse marido insuportável que você se tornou, porque está ausente a presença do Espírito na sua vida. Já imaginou como seria o relacionamento de você com teus filhos, dos teus filhos para contigo, se todos fossem cheios do Espírito? Já imaginou como seria a igreja e a plenitude de ambiente celestial que predominaria aqui, se houvesse o agir pleno do batismo do Espírito Santo? E note que um dia nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Os discípulos também assim o foram. No entanto, Jesus disse: fiquem em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que isso significa? Que um dia você passa pelas águas e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas você precisa ficar constantemente na presença de Deus para ser revestido deste poder todos os dias. O quanto você esteve na presença de Deus hoje para estar cheio do Espírito? O quanto você esteve na presença de Deus nessa semana para estar cheio do Espírito? O quanto do Espírito de Deus se manifesta em você? O que se manifesta em você é uma maldita mágoa, um maldito ódio, um desejo de vingança, uma inveja absurda, sentimentos que são características da ausência do Espírito. Porque quando você está cheio do Espírito, a felicidade do irmão te alegra. O sucesso do outro te traz contentamento. Agora, que maldito espírito é esse que tem você, que quando fica sabendo do sucesso de alguém, isso te entristece? O que está sendo regido? Por quem está sendo regido o seu coração? E sabe o que me chama a atenção? Eu queria dar um pulinho contigo, sair da história do Saul e adentrar a história do Daniel. Se você for um pouco mais adiante no livro de Daniel, e nós vamos ao capítulo 6, que é o capítulo que nós mais conhecemos deste homem maravilhoso, você percebe que Daniel está na corte da Babilônia, mas agora ele foi dominado pelos persas. E, teoricamente, ele deveria ser expulso da corte, no entanto, ele foi absorvido para fazer parte daqueles que estavam exercendo autoridade. O capítulo 6, que fala sobre Daniel indo para a cova dos leões, me traz um destaque, um detalhe que eu preciso chamar a tua atenção para ele. No versículo 3 do capítulo 6, é dito assim: então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Espírito excelente. Eu não preciso rezar a cartilha para você, você já está vendo em Daniel uma diferença que é causada pela presença do Espírito do Senhor. Isso aqui é tão marcante, isso daqui é tão forte, que quando você observa a declaração de Ellen White acerca deste capítulo, ela diz as seguintes impactantes palavras: enquanto Daniel manteve-se como conselheiro dos reis da Babilônia e da Pérsia, e por seu intermédio a luz de Deus foi mais elevada entre os círculos governamentais. Olha agora o que chama atenção: Satanás bem sabia que por causa da presença de Daniel, essa influência era restringida, seu poder, e isto o impedia de realizar os seus plenos desígnios do mal. E se você não entendeu, eu traduzo para você: o diabo não conseguia fazer o que queria na corte, porque havia a presença de Daniel, e havendo a presença de Daniel, havia a presença do Espírito do Senhor. Onde Daniel estava, o diabo não conseguia dominar o ambiente, porque tinha um homem cheio do Espírito ali. Você entendeu o que isso significa? Ei, pai, se você for cheio do Espírito de Deus, o diabo não domina a tua família. Ei, mãe, se você estiver cheio do Espírito de Deus, o diabo não consegue implantar os desígnios para destruir o teu lar. Se você na tua empresa for um indivíduo cheio do Espírito de Deus, o diabo pode até tentar dominar o ambiente com os instrumentos que ele tem ali dentro, mas todo exercício do mal é anulado, porque não é você que vive, Cristo vive em você. Nossa presença como embaixadores do céu anula o efeito das trevas que ao nosso redor se encontra. Isso é impactante demais, meu irmão. Tem noção do que isso significa?
E enquanto Deus quer conceder o Espírito Santo para você, você está correndo atrás de outras prioridades da vida. O que mais Deus quer te dar é o que você menos pede, o que mais você precisa é o que você menos suplica. Batismo do Espírito Santo. Pastor, o que é batismo do Espírito Santo? A Bíblia define. Se você der uma olhada em Atos capítulo 2, você vai perceber que eles foram batizados pelo Espírito Santo, mesmo já tendo sido batizados nas águas. E esse batismo do Espírito Santo que eles receberam está relatado no capítulo 2, no verso 4. Eles clamam pelo poder do Espírito Santo. Aí é dito assim: e todos foram cheios do Espírito. Diga amém. Pastor, o que é batismo do Espírito Santo? A Bíblia acabou de definir. É o indivíduo ser cheio do Espírito. Eles foram batizados pelo Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito. O que é batismo do Espírito Santo? É ser cheio do Espírito. Eu pergunto, você responde. O que é batismo do Espírito Santo? Finge que aprendeu, me convence aí, vai. O que é batismo do Espírito Santo? E eu quero te fazer uma pergunta: você é cheio de ódio, de inveja, de mágoa, desejo de vingança, ou você é cheio do Espírito? Ei, se você é cheio do Espírito, por que você está vivendo essa vida tão medíocre, tão miserável na presença de Deus? Se você é tão cheio do Espírito, que você está tão descomprometido com a obra do Senhor e preocupado tanto com os afazeres deste mundo? Se eu sou cheio do Espírito, porque sou um agente problemático em vez de ser um agente de solução. Ser cheio do Espírito produz frutos, sabia disso? Gálatas capítulo 5, verso 22, apresenta o fruto do Espírito. Se eu sou cheio do Espírito, tem um fruto. Não são frutos, está no singular. É um fruto. Imagina uma tangerina com um monte de gomos. É um fruto só. Mas quais são os gomos? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É um combo. O combo do Espírito. Deus te batiza, Deus te enche, você se torna uma nova criatura. Você não se transforma em nova criatura. Ele te transforma em nova criatura através do batismo do Espírito. Amor, está faltando amor, não tem paz, não tem sido longânimo, benigno, não tem sido bondoso, não tem sido manso. Receba o batismo do Espírito Santo. Tu anda tomando muito remédio, talvez não precisaria se você fosse batizado pelo Espírito Santo. Amor, paz, longanimidade. E note, nisto conhecerão verdadeiramente os que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E para amar precisa ser batizado pelo poder do Espírito Santo. Quem deseja o batismo do Espírito Santo nesta manhã, diga amém. Amém. Agora note, todos foram cheios do Espírito, e o texto diz, e começaram a falar em outras línguas. Aí o mundo pentecostal enlouquece e diz que o resultado básico de ser batizado pelo Espírito é falar outras línguas. Bom, temos 20 manifestações do Espírito Santo no livro de Atos. Das 20 manifestações do Espírito Santo no livro de Atos, apenas 3 ocorrem a manifestação do dom de línguas. Atos 2, Atos 10 e Atos 19. As 3 vezes em que aparece o Espírito Santo proporcionando a manifestação dos dons de línguas, as 3 das 20, são para ocasiões específicas em caráter missionário, para alcançar o povo estrangeiro que não entendia o que estava sendo pregado. E note, foi uma capacitação do Espírito para alcançar pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. Se a prova do dom do Espírito vem através do dom de línguas, nós temos um problema. Os pentecostais afirmam que a prova da existência do batismo do Espírito Santo é um dom de línguas, então nós temos um problema muito grande. Se fosse verdade esta declaração, nem Jesus teria o Espírito Santo, porque ele não falou em outras línguas. Por acaso Jesus não teve o Espírito Santo?
O que foi aquilo? O céu se abrindo, a pomba descendo em formato do Espírito Santo em formato de pomba, o Espírito Santo descendo sobre ele, e o Pai dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Quem tem a ousadia de dizer que Jesus não era dirigido pelo Espírito Santo? Quem tem a ousadia de dizer que o Mestre não era batizado pelo Espírito Santo? Óbvio que sim, e ele não falou em outras línguas. Significa que, de acordo com o argumento pentecostal, Jesus não teria o Espírito Santo? E o que dizer acerca da declaração de Paulo? Ele faz a listagem do amor em 1 Coríntios 13, e ele termina o capítulo dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. No entanto, o maior dos três é o amor. O amor é o dom supremo, não é o dom de línguas. E Jesus disse: os meus discípulos são conhecidos quando eles amam uns aos outros, não é quando eles falam em línguas uns com os outros. Falar em língua foi uma ocasião específica em 3 momentos singulares, Atos 2, 10 e 19. A prova de que você é cheio do Espírito é que você é uma pessoa bondosa. A prova de que você é cheio do Espírito é que você é uma pessoa paciente. A prova que você é uma pessoa cheia do Espírito é que você é uma pessoa perdoadora. A prova de que você é cheio do Espírito é que tu agrega pessoas, tu não espanta as pessoas. As pessoas têm prazer em estarem próximas a você e não preferirem ficar distante, porque você é nocivo, porque você faz mal, porque você espeta, porque você afasta. Ei, amigo, está na hora de perceber qual é o Espírito que dirige a tua vida. Você é alguém cheio do Espírito de Deus na casa de Deus, ou você está cheio do Espírito do demônio na casa do Senhor para minar a estrutura do Evangelho? Você precisa decidir de que lado que você está, porque há muita gente dentro da igreja, em vez de ter o Espírito Santo, está cheio do espírito do demônio para minar as estruturas da casa de Deus. E você precisa avaliar, porque você foi criado para ser uma bênção, não foi criado para ser uma maldição. E o Espírito Santo age ainda nos nossos dias, na vida daquele que permite. E já imaginou que igreja poderosa seríamos se todos nós fôssemos cheios do Espírito? Já imaginou o quanto mais teríamos crescido, o quanto mais teríamos abalado a estrutura desse estado e deste país? Onde estão os crentes cheios do Espírito, que quando ajoelham o inferno treme e o diabo corre? Onde estão? Espero que estejam aqui nesta manhã, porque não há transformação de vida sem poder do Espírito Santo, não há salvação de casamentos sem o poder do Espírito Santo, não há desenvolvimento de fé sem o poder do Espírito Santo. O que Deus mais quer te dar é o que você menos pede. E como é que tu quer ter uma vida forte assim? Como é que você quer experimentar um reset assim? Uma mudança? Pastor, eu quero mudar de vida. Clama pelo poder do Espírito. Seja mais cheio do Espírito do que qualquer outra coisa. Coloca isso como prioridade da tua vida em nome de Jesus. Que adianta ter o cargo se perdeu a unção? Eu vejo o mover do Espírito em nosso meio ainda nos dias de hoje. Talvez não tão forte quanto Deus gostaria, mas existem gotas que caem, gotas que nos alegram.